Então os homens devem estar dispostos a obedecer a Deus, a se colocar na posição de serem instrumentos de Deus. Dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Neste momento nós queremos convidar você que está nos ouvindo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós queremos nesse momento que o seu nome seja escrito no livro da vida lá no céu, que você possa começar uma vida com Deus agora e que você seja escolhido por Deus para fazer grandes coisas para Deus. Deus te chama nesse momento. Entregue-se a Deus agora. Você que já é crente, mas ainda não recebeu essa orientação de Deus, não descobriu para o que Deus te chamou para fazer na sua obra. Então, nesse momento, entregue a sua vida para Deus e diz, Senhor, eu estou aqui disposto a fazer a tua obra. Usa-me, mas capacita o meu ministério. Eu desejo sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Eu desejo ser usado por ti. Usa-me. Então, se dispõe agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, essas pessoas que se entregam a ti agora, Senhor, nós te pedimos, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa todos os seus pecados. Receba agora a força de Deus, o poder de Deus, a orientação de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Todos aqueles agora, Senhor, que estão diante de ti, Senhor, pedindo para serem usados por ti poderosamente, que creem no seu poder, que estão entregando as suas vidas nas tuas mãos. Pai, agora recebe-os e capacita-os, Senhor, orienta-os. Ó Espírito Santo do Senhor, vem, Senhor, com a sua capacitação, com os seus dons espirituais, capacitando a cada um para fazer a tua obra agora, em nome de Jesus. Eu ministro sobre eles, Senhor, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, dá orientação para fazerem a tua obra com zelo, Senhor, sendo exemplos tanto de espirituais como morais. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar que estamos aí com a agenda aberta para 2013. Então, você quer nos convidar para estarmos aí na sua igreja, podemos dar palestras da Escola Bíblica Dominical para professores, incentivo para as pessoas frequentarem a Escola Bíblica Dominical, para aí cultos de família, para também missões ou para um avivamento, né? Trazer aí oração para batismos, por cura, milagres, libertação. Então, nos convide, estaremos aí na sua igreja. Então entre no YouTube, clica lá no gostei e também inscreva-se no canal, que aí toda vez que eu lançar um vídeo vai ser avisado para você pelo seu e-mail e você vai poder assistir. Vamos então ao nosso questionário agora. Número 1 aí, dentro do texto áureo, para completar. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo de Reis 3:11. Dentro da verdade prática, número 2 para completar. Através do ministério de Eliseu aprendemos que os grandes homens foram aqueles que aprenderam a servir. Dentro dos comentários e a introdução, número 3. Qual a máxima que o teólogo norte-americano A.W. Tozer disse certa vez em relação ao profeta Elias e ao seu sucessor Eliseu? Então, nada morre de Deus quando um homem de Deus morre. Número 4. Elias exerceu um ministério excepcional no Reino do Norte e, sem dúvida, foi o responsável por ajudar o povo de Deus a manter a sua identidade. Chegou o dia em que precisou parar. Elias teve o cuidado de fazer o quê? Então, seguir a orientação divina na escolha do seu sucessor e preparar o seu sucessor da forma correta. Parte 1 aí, o longo percurso de Elias. Número 5. Como era conhecido o Monte Horebe e qual a distância entre Berseba, onde Elias estava, e Monte Horebe? Então, conhecido na literatura bíblica como Monte Sinai, Êxodo 3:1, 19, 1 e 2. De Berseba até o Monte Sinai, o percurso era de aproximadamente 400 quilômetros. Foi nesse monte que o Senhor havia se revelado a Moisés, muito tempo antes, como o grande eu sou, Êxodo 3:14. E posteriormente foi nesse mesmo monte que o Senhor revelou a lei a Moisés, Êxodo 19 e 20. Número 6. Por que Elias volta às origens? Então a distância era grande, mas Elias necessitava voltar às origens de sua fé. Sem dúvidas, esses fatos estavam na mente de Elias quando ele para ali se dirigiu. Então, para reorientar a caminhada, nada melhor do que uma volta às origens. Número 7. Vendo que Elias havia se enclausurado em uma caverna, o próprio Senhor trata de dialogar com o profeta. É nesse diálogo que percebemos que Elias estava vendo as coisas de forma distorcida. Que coisas ficou patentes aí?
Deus continuava sendo Senhor da história. Elias não havia trabalhado em vão. 1 de Reis 19, de 9 a 14. Número 8. Quais as revelações de Deus para Elias aqui? O Senhor revela então ao profeta a existência de 7.000 remanescentes de adoração a Deus. 1 de Reis 19, 18. Com certeza eram pessoas do povo que nem mesmo eram vistas, mas que amavam o Senhor. Foi o próprio Deus que os havia conservado. Deus revelou a Elias a necessidade de um sucessor. 1 de Reis 19, 16. Deus agora tinha outros planos para Elias, deveria, portanto, dar lugar a outro. Parte 2, Elias na casa de Eliseu. Número 9, o texto de 1 de Reis 19, 19 a 21, que trata sobre a vocação de Eliseu, é rico em detalhes a respeito de sua chamada. Como foi a chamada de Eliseu? Então, primeiramente, observamos que Deus chama pessoas fiéis. Sem dúvida, Eliseu fazia parte da estatística divina dos 7.000. Em segundo lugar, Deus chama para o seu serviço pessoas que são ocupadas. Ele estava trabalhando com 12 juntas de bois. A obra de Deus não é profissão, nem tampouco emprego, é vocação. Em terceiro lugar, Eliseu percebeu que o ministério tem custo. Ele sacrificou os bois e os deu como comida ao povo. Quem põe a sua mão no arado não pode olhar para trás. Em quarto lugar, Eliseu entendeu que o ministério profético é um servir. Eliseu passou a servir Elias. Número 10. Como foi dada a autoridade de Deus a Eliseu? Quando Elias encontrou Eliseu, o texto sagrado registra, e lançou o seu manto sobre ele. 1 de Reis 19, 19. Na cultura bíblica, o manto é símbolo da autoridade profética. 2 de Reis 1, 8, confere com Zacarias 13, 4. Lançá-lo sobre outrem demonstrava transferência de poder e autoridade. Com esse gesto, Eliseu estava sendo credenciado para o ofício profético. Nada adianta o ofício se a unção não o acompanha. Não é, portanto, o ofício que determina a unção, mas a unção que valida o ofício. Eliseu, de fato, recebeu autoridade divina, pois exerceu o ministério marcado por milagres. Hoje, há muita titulação, mas pouca unção de Deus. Parte 3, Elias e o discipulado de Eliseu. Número 11. O relato de 2 de Reis 2, de 1 a 8, mostra algumas fases do discipulado de Eliseu. Elias vai a vários lugares diferentes e em cada um deles observa-se que o profeta põe o discípulo à prova. Quais são elas? Então, primeiramente, Eliseu demonstrou estar familiarizado com aquilo que o Senhor estava prestes a fazer, 2 de Reis 2:1. Ele estava consciente de que algo extraordinário envolvendo o profeta Elias aconteceria a qualquer momento, 2 de Reis 2:3, e que ele também fazia parte dessa história. Em segundo lugar, Eliseu demonstrou perseverança quando se recusou largar Elias. Ele o acompanhou em Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, 2 de Reis 2, de 1 a 6. Tivesse ele ficado pelo caminho, não teria sido o homem de Deus que foi. Somente os perseverantes conseguem chegar ao fim. Em terceiro lugar, Eliseu provou ser um homem vigilante quando viu Elias sendo assunto aos céus. 2 de Reis 2:12. Número 12. O pedido que Eliseu fez a Elias antes de o profeta ser assunto aos céus é algo que merece uma reflexão à parte. O que revela esse pedido? Na verdade, o pedido de Eliseu revela a nobreza da sua chamada. Diante de uma oportunidade única, Eliseu não teve dúvidas e pediu: que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. 2 de Reis 2:9. Eliseu tomou conhecimento daquilo que o seu mestre fazia e em outras ocasiões ele mesmo foi testemunha desses milagres. Ele não tinha dúvidas, queria aquilo para ele, só que em uma proporção bem maior. Deus agradou-se do pedido de Eliseu, como se agradara do pedido de Salomão. 1 de Reis 3:10. Muitas vezes as pessoas preferem aquilo que é medíocre em vez do que é nobre. Preferem escolher o que satisfaz o ego em vez de escolher o que agrada e alegra a Deus. Parte 4. O legado de Elias. Pergunta 13. Elias saiu de cena, mas deixou a seu discípulo um grande legado. Qual foi seu legado espiritual? Não era rico, mas foi um gigante na fé, instrumento de Deus em muitos milagres. E como tal, passou a seu discípulo um exemplo de piedade e serviço. O profeta defendeu ardorosamente o culto divino, como está em 1 de Reis 18, 22 a 36. Extremamente ousado, enfrentou o rei Acabe e predisse a grande seca sobre Israel. 1 de Reis 17:1. Somente um homem com semelhante fé em Deus seria capaz de protagonizar os fatos narrados nos livros de Reis. Eliseu viveu nesse contexto, foi influenciado por ele e teve esse legado como herança. Número 14. Elias saiu de cena, mas deixou seu discípulo um grande legado. Qual foi seu legado moral? O profeta Elias não era apenas um homem de grandes virtudes espirituais, era também portador de singulares predicados morais. O seu valor e coragem são perceptíveis no relato bíblico. Ele confrontou os profetas de Baal e reprimiu-os severamente. 1 de Reis 18, 19. A percepção do que era certo ou errado, do que era justo ou injusto, era bem patente na vida de Elias. Número 15, complete. Elias teve autoridade moral e espiritual para repreender severamente Acabe, quando este consentiu no assassinato de Nabote.
1 de Reis 21, 17 a 20. Eliseu aprendera que ninguém conseguirá ser um homem de Deus, como Elias o foi, se não possui valores morais e espirituais bem definidos. E agora a nossa conclusão, número 16, para completar. A história de Elias e de seu sucessor Eliseu é instrutiva para a liderança espiritual. Com Elias aprendemos que os líderes são humanos, portanto susceptíveis a falhas. Aprendemos que a história do reino de Deus é construída por homens que se dispõem a obedecê-lo. Glória a Deus, aleluia.